Eu depois aí nos exemplos vou mostrar algumas coisas que podem ser feitas em relação a isso. Porque se calhar em algumas plantas, em alguns projetos, faz sentido que o ambão esteja num sítio que noutros sítios esteja no lugar. Não é? Eu digo isto porque não há uma pré-definição única, não há nada de onde é que ele deve estar especificamente só, seja à esquerda, seja à direita, ou sem meio, não é? Mas que deve estar nessa relação de proximidade com a Assembleia. Mas isso vai variar muito de acordo com o trabalho que se está a fazer, não é? Não basta apenas falar bastante nisso daqui. Parece que esquecemos muito disso. Em tempos idos, em que o altar será muito mais recolhido, são convites a sonorização é muito mais fácil. Não, é uma realidade atual, mas de facto temos que ter consciência que dificultou bastante este aspecto. E o público não vai dar Assembleia, não é? Não dá jeito. E assim, Eu acho que o povo, em vez de estar fora da igreja, que é para Inteligibilidade. Inteligibilidade é, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante de uma igreja. E para perceber a inteligibilidade, primeiro gostava de explicar o que é a inteligibilidade da palavra. A nossa transmissão de voz é essencialmente feita por sons fundamentais, que são as vogais, que são modulados ou interpretados pelas consoantes. Portanto, nós articulamos a voz, articulamos o som, articulamos estes sons e, pela forma como os articulamos, criamos formas de ondas que constituem a nossa palavra. Portanto, a nossa palavra é uma modulação de sons que são essencialmente as vogais. E as consoantes são, digamos, a forma de modulação das vogais. Ainda por cima, o português tem uma dificuldade de pronunciar. Fechamos todas as vogais. O português tem um defeito em termos de pronúncia, em relação ao brasileiro. Tem uma vantagem, que a língua em si é muito redundante. Ou seja, nós podemos perder algumas palavras e ainda conseguimos compreender o sentido da frase. Há outras línguas que não. Falta-lhes... Quer dizer, perder uma palavra é perder completamente o sentido da frase. Em português há bastante redundância na língua. Isto é que é uma língua musical? Isto é que é uma língua musical, digamos? Não. Com essas línguas latinas são um bocadinho isto. É uma língua com muita redundância. Se eu retirar uma palavra do meio, o resto da frase consegue-se compreender de alguma forma. Está toda relacionada. Então vamos lá ver se percebemos o que é que acontece em termos de inteligibilidade. Eu tenho um ouvinte, tenho uma radiação de som direto e tenho um campo reverberante à volta dele. Aqui temos um gráfico que mostra a energia ao longo do tempo que chega ao ouvinte. Eu tenho aqui o meu ouvinte, tenho aqui a minha fonte sonora e tenho um feixe que lhe chega ao ouvido passado um bocadinho de tempo, que é este tempo que aqui está, que é o tempo de propagação que leva o som a chegar ao ouvido da pessoa. Portanto, ao fim deste bocadinho, eu tenho aqui uma intensidade marcada, que é o meu som direto. A seguir, eu tenho reflexões nas envolventes que vão chegar também ao ouvinte. Isto é o que nós chamamos de primeiras reflexões. São reflexões que não estão muito espalhadas no tempo. Mas à medida que o tempo vai evoluindo, estas reflexões começam-se a gerar uma amálgama de reflexões. E essa amálgama é aquilo que nós chamamos de reverberação. São reflexões que já se tornaram tão densas na sua quantidade que o que nós temos é um bruar. E já deixamos de ter reflexões discretas. Estas primeiras reflexões podem ser boas ou más, dependendo do tempo. Ou seja, se eu numa igreja tiver uma reflexão no fundo da igreja, 30 metros à frente, é muito perturbadora para quem está a meio. Porque a energia vai lá e quando volta para quem está a meio, corre mais 15 metros ou isso. E isso, em termos de tempo, já é demais para o nosso ouvido conseguir juntar ao som original. Portanto, tem 15 metros para lá, 15 metros para cá. São cerca de 30 metros mais, 30 metros é um atraso enorme, em termos auditivos. E, portanto, ele não contribuiu, não contribuiu nada para a compreensão da voz, porque foi muito atrasado. No entanto, a maior parte das reflexões do teto, do chão, etc., são reflexões que não introduzem um grande desfazamento do tempo.
E, portanto, elas de alguma forma contribuem para o som direto, digamos. O som direto é, de facto, o primeiro, mas também é as primeiras reflexões que se enquadram dentro de uma janela de tempo que o nosso ouvido consegue integrar. O nosso ouvido consegue juntar os sons das várias reflexões e considerá-lo como sendo fazendo parte do som original, desde que eles não chegam a 35 milissegundos, grosso modo. E isto corresponde a cerca de 13 metros. Ou seja, qualquer reflexão que não chegue aos 13 metros, normalmente o nosso ouvido junta como sendo um som direto. É isso que se chama estereofonia, não? De alguma forma dos nossos ouvidos? Não. Os nossos ouvidos têm de extraordinário é a capacidade de distinguir o que é que são os sons, qual é a direção do som. Eu estou a falar consigo e está a ouvir a minha voz aqui, mas garanto que tem reflexões do chão, reflexões das paredes, que estão a chegar aí ao ouvido e consegue perceber de onde é que eu estou a falar, porque o seu ouvido ouviu de um lado e do outro ligeiras desfasagens de tempo e o primeiro som que chegou com este padrão de desfazamento. E o nosso ouvido a seguir rejeita tudo o resto que está e focaliza-se nesse primeiro som. Basta tapar o ouvido assim. Se tapar o ouvido assim vai ver que é muito mais difícil perceber, começa a sentir muito mais a sala. O nosso ouvido tem um mecanismo para fugir das reflexões da sala, porque se focaliza no primeiro som que chega. Usando os dois ouvidos e usando a direcionalidade. Por isso é que... E isto amortiza um bocadinho a coisa, não é? Sim, amortece. Mas todos os passos têm reflexões. O nosso ouvido é a razão, porque já vocês ouviram gravações com o microfone, enquanto se ouve o microfone, ouve-se imenso eco da sala. E nós, quando estamos na sala, não sentimos isso. O nosso ouvido tem esse mecanismo. Consegue perceber de onde é que veio o som. A primeira energia que lhe chega, relaciona pelas diferenças de tempo entre um ouvido e o outro e focaliza-se nessa direção. O que vier a seguir ajuda para a compreensão, mas não conta para efeitos da direcionalidade nem do timbre. O nosso ouvido, o primeiro som, é o que define o timbre e a direcionalidade. E consegue rejeitar muitas das reflexões usando esse mecanismo. Tapando o ouvido, a gente percebe logo que a nossa capacidade auditiva foi-se embora por causa disso, porque é o mecanismo que o ouvido utiliza. Então tem que inventar microfones mais ou menos também com essa coisa. Mas estou a brincar. Não está a brincar. Há algumas gravações que são feitas com uma cabeça dummy, com dois microfones no sítio dos ouvidos, e são muito bons para depois ouvirem as computadores. Não dá para ouvir as super normais. Mas há gravações binaurais, que é uma cabeçazinha dummy com dois microfonezinhos. Depois, se puser nos computadores, tem um comportamento muito parecido com a pessoa estando no local. Mas isto não funciona quando por alto-falantes estão fora, porque já baralham tudo, nosso ouvido já está a ouvir as coisas. Bem, nós temos de deixar o Sr. Engenheiro andar mais depressa, porque eles vão lá assim, não é? Isto é interessante, mas comprido. A inteligibilidade. Eu falei há bocadinho que era uma modulação do som de base. Se eu, por estar num ambiente reverberante ou com ruído, em igrejas esse problema do ruído não existe, mas também em empresas de transportes existe muito, não é? Ou em estádios. Agora, em igrejas o problema essencialmente é a reverberação. Mas se eu tiver uma energia de base que está constante, a minha modulação daquela vogal que estava aqui do lado, que eu articulei, quando ela chega, digamos, ao ouvinte, já vem com uma componente de base fixa, que é o campo reverberante, que me retirou a modulação. Certo? E essa perda da modulação, que também muitas vezes é chamada perda da articulação das consoantes, é a minha perda de inteligibilidade. É isso que, de facto, representa perder a inteligibilidade. É perder a capacidade de articular, perder a modulação. É começar a introduzir um campo de ruído permanente, que é a reverberação, e a minha articulação deixa de vir tão fundo e passa a ser muito menos pronunciada. E eu começo a perder a capacidade de compreender a palavra. Há dois indicadores típicos para reverberação, que é o STI, Speech Transmission Index, e o Alcons. O RASTI, que é mais conhecido, é uma variante do STI. É uma variante, porquê? Porque o STI, na realidade, para ser medido completamente, é um processo muitíssimo complicado. O que é o STI? O STI foi um mecanismo utilizado para medir o ruído que, por
produz um som, e por acaso é aqui, produz um som com as várias modulações, com as várias frequências correspondentes à voz, e depois vai-se ver no lado do ouvinte quanto dessa modulação é que nós perdemos. Mas como na realidade são 9 frequências com não sei quantas modulações, são 90 e tal medições diferentes. E na prática, como é preciso um tempo ainda relativamente longo para medir cada uma destas, medir um STI, hoje em dia já se consegue com alguma rapidez, mas é um processo muito demoroso. E então, fez uma versão abreviada do STI, que é o RASTI, que é mais rápida de medir. Mas as duas coisas não são iguais. Porque o RASTI olha só para 2 frequências, 500 Hz e 2 kHz. E o STI verifica 9. A verdade, a experiência mostra que o RASTI acaba por ser um bom indicador e dá logo uma noção de como é que a inteligibilidade anda, só com essas 2 frequências. E por isso aparecem as 2 coisas. De alguma forma, este indicador o que diz é, se for 0, é muito mau, se for 1, é ótimo. Na prática, nós estamos a falar entre valores 0,5, considerado como aceitável, e 0,7 é bom, francamente bom. Ou seja, quando nós temos um STI ou um RASTI de 0,7, temos uma coisa boa. Dentro de uma igreja é difícil, mas consegue-se. Por aí. 0,8 conseguem-se em salas de conferência com acústica muito bem controlada. Não se consegue muito mais do que isso. A nova sala da Gulbenkian do auditório, renovada, tem isto em conta, não? Não, porque a sala da Gulbenkian não é uma sala de conferências. Isto já tem uma relação muito alta. Sala de concerto. Concertos, portanto, na sala de concertos a acústica não é feita para inteligibilidade. Atenção a isso. No espaço em que a inteligibilidade é sensível, é muito importante a reverberação ser baixa. E em salas de conferências as reverberações são muito baixas. É que o concerto seja um concerto de câmara ou que seja uma oratória de barra e que seja muito... Se ouvir uma oratória de barra numa sala com 0,5 de reverberação é muito desagradável. Perde a envolvência toda. Portanto, então, a música sacra precisa mesmo de reverberação. Varia entre ópera e concertos sinfónicos. Aí é que há uma diferença, porque em ópera, normalmente, como há palavra, tem que se baixar um bocadinho a reverberação, e nos concertos sinfónicos aumenta-se um bocado a reverberação para dar maior sonoridade à orquestra. Mas isto não tem nada a ver com inteligibilidade. Uma sala para inteligibilidade é ter reverberação bastante mais baixa. Mas quando nós falamos do som da igreja, nós falamos do umbral e também falamos do som do coro, não é? Nós falamos do som do coro, mas a questão é, primeiro, o coro são vários elementos, certo? Segundo, coro gregoriano é uma coisa, mas a maior parte dos coros hoje em dia não é esse tipo de música que cantam, certo? Alguns começam já com polifonia, não é? E depois, é muito mais fácil introduzir reverberação artificial do que anual. É possível introduzi-la se for preciso. E faz, todos os concertos de música moderna hoje em dia utilizam a reverberação artificial tudo quanto é lado. Qualquer artista sem reverberação fica com uma voz muito seca. E, portanto, a reverberação artificial é possível introduzir. Retirá-la é que não, artificialmente. Portanto, é mais fácil colocá-la do que tirá-la. Eu há bocadinho falei que havia outro indicador, que é o Articulation Loss of Consonants. É um indicador que funciona ao contrário. Em vez de nós dizermos que é de 0 a 1 é bom, nós estamos a dizer é que temos uma determinada perda das consoantes. E se eu perder 30% das consoantes, da articulação das consoantes, eu tenho um som completamente incompreensível. Se eu tiver qualquer coisa abaixo de 15%, eu já começo a ter uma coisa bastante aceitável. Estes dois medições correlacionam-se mais ou menos. A diferença entre uma coisa e outra é que o STI foi um método de medição e o Outcomes foi um método de fazer previsão da inteligibilidade. São técnicas ligeiramente diferentes. Uma tenta relacionar quais são as características que nos vão dar uma determinada expectativa de resultado. O outro foi um método de medição mesmo. Hoje em dia, com as técnicas que existem, já se consegue fazer um bocado prever as duas coisas, mas historicamente eles têm sentidos diferentes. Agora, eu vou pôr isto aqui em cima, eu sei que já assusta um bocadinho a forma, mas esse senhor Pedro foi quem estudou bem o assunto da inteligibilidade e veio com uma forma. E esta forma, só pus aqui, isto tem mais outras variantes, outras complicações, mas esta forma é muito interessante, só porquê? Porque mostra numa fórmula rapidamente quais são os fatores
que contam para efeitos de inteligibilidade. A primeira é uma constante que é irrelevante, é 200, não conta nada. A outra é o D. D ao quadrado, é a distância do ouvinte para o difusor, o emissor de som. É a razão porque se colocam as pessoas perto para se ouvir bem, se compreender. Varia com o quadrado da distância. Portanto, é um fator muito importante. Outro é o tempo de reversão ao quadrado. Ou seja, eu tenho maior perda de inteligibilidade com o quadrado da distância e com o quadrado do tempo de reversão. Portanto, isto pesa muito. São fatores muito importantes. Tenho outro fator aqui, que é o número de difusores. Porquê? Se eu tiver um espaço, se eu tiver um espaço em que eu tenho 100 altifalantes e estou debaixo de um, aquilo está a contribuir para eu ouvir e os outros 100 estão a criar a reverberação. Estão a criar um mascaramento. Certo? Portanto, isto, para perceberem que muitas vezes, eu tenho visto muitas situações em que as pessoas põem imensos alto-falantes e quanto mais põem, mais asneira fazem. Porque o que estão a fazer é contribuir para aumentar a reverberação. É assim, só vale a pena pôr mais altifalantes quando daí se resultar uma substancial diminuição da distância, que é o quadrado. É o que eu fiz à Assembleia da República em Portugal. Eu tenho altifalantes a meio metro dos deputados, posso ter 200 altifalantes lá. Porque ganhei com a distância. O quadrado da distância é o tal relativo pelos a 20 metros de distância. De 20 para meio metro ao quadrado é muito melhor do que ter 200 para 1, não é? Portanto, compensa-me largamente. Mas só compensa quando eu tiver um ganho substancial de distância. Senão, pouco é bom. Quanto menos alto-falantes, quanto menos emissores eu tiver a estimular a reverberação e mais a projetar sobre o ouvido. É claro que isto não é bem assim, porque eu posso ter uma inteligibilidade ótima num determinado ponto da sala, mas eu preciso ter em vários pontos, não é? Da igreja, do espaço. Portanto, eu tenho que cobrir uma área grande. Portanto, acabo por ter mais alto-falantes ou mais longe. Portanto, tudo isto é um equilíbrio. Outro dado muito importante, que também não é muito evidente, é o volume do espaço. Ou seja, para um determinado tempo de reverberação, com uma determinada condição de espaço e de sistema de sonorização, se este meu espaço tiver o dobro do tamanho, eu tenho melhor inteligibilidade. Isto pode não parecer muito evidente, mas é. Eu não sei se têm presentes que a relação entre volume e tempo de reverberação é uma relação que existe e depende da absorção do espaço. A forma de Zarino. O que acontece é que o tempo de reverberação é o tempo que a energia leva a extinguir-se 1000 vezes. A energia que está no espaço e que se vai refletindo sucessivamente nas envolventes e por cada reflexão é absorvido um X. E, portanto, a absorção das envolventes é que fazem absorver a energia que está no espaço. Se eu tenho um espaço muito grande, o som leva mais tempo a propagar-se entre as várias envolventes. E, portanto, eu tenho um maior tempo de reverberação. Com a mesma absorção. Portanto, o tempo de reverberação é o tempo que ele leva a desaparecer. Mas o eco. Não é aquilo. Isto leva mais tempo a desaparecer se o espaço for maior. Vai ao mesmo nível de absorção. E, portanto, quando eu tenho um espaço maior, eu naturalmente tenho maior tempo de reverberação. Não quer dizer que não tenha a mesma absorção. Eu posso ter a mesma absorção. Posso ter níveis de absorção muito grandes. Só que leva mais tempo, porque o som até fazer 10.000 reflexões demora muito mais tempo que o espaço é maior. A propagação leva mais tempo. E até ele se extinguir. Portanto, de alguma forma, na inteligibilidade, um fator muito importante é a quantidade de absorção total que existe no espaço. Ele varia com o quadrado do tempo de reverberação, mas é inversamente proporcional ao volume. Portanto, não é só a inteligibilidade, o tempo de reverberação que conta, é muita absorção. Porque se eu tiver um espaço grande, mas tiver bastante absorção, isso é que conta. É muito importante a absorção. Não é ao contrário do que se pensa diretamente proporcional ao tempo de reverberação. Não é. Existe o volume. Depois existe aqui outro fator, que é a diretividade do difusor. É aquilo que estamos a falar. Ou seja, se eu tenho um alto-falante que concentra a energia no ouvinte e não estimula a reverberação,
Isto é que me faz a inteligibilidade. E depois tem aqui o M, que não é relevante. Isto é um fatorzinho de correção para algumas coisas. Uma delas é se eu estou a incidir em energia sobre uma zona absorvente ou sobre uma zona refletora. Mas não tenho a expressão, tipicamente é 1. O que conta aqui é distância ao quadrado, tempo de rotação ao quadrado, o número de difusores. Portanto, Tudo isso é inversamente proporcional à inteligibilidade. sim, portanto, isto é a perda de inteligibilidade. Portanto, quanto maior é a distância, maior é a refração e maior o número de alto-falantes, pior a inteligibilidade. Quanto maior é o volume e maior a agressividade de alto-falantes, melhor a inteligibilidade. E, portanto, aqui, por isso é que às vezes fala um só alto-falante, muitos, ou isto depende destes fatores. Se eu tiver um alto-falante com uma grande direcionalidade, só um, conseguir cobrir o espaço, cobrir as pessoas todas com um só alto-falante, com muito boa direcionalidade, se calhar eu consigo um melhor resultado por muitos, se eu não conseguir ganhar imenso com a distância. Portanto, ou eu consigo diminuir muito a distância média, e isto é um dos problemas que acontece muito em igrejas atuais, é que as igrejas antes eram estreitas e compridas. E, portanto, eu colocava muitos alto-falantes, e com isso eu tinha um nível de proximidade entre os alto-falantes e as pessoas muito grande. E então isto resultava, funcionava. Quando eu pego numa igreja e faço uma nave central muito larga, eu posso pôr muitos, mas não vou diminuir a distância. E, portanto, isto é altamente contraproducente. Porque eu não melhorei a distância. O que melhorei foi o número de alto-falantes. Isto um bocadinho para perceber porque é que só compensa quando aí há um ganho de distância. Varia com a distância. Na maior parte dos casos, hoje em dia, isso não compensa. Por isso é que nós vemos muitas igrejas hoje em dia com poucos alto-falantes. E depois, quando as pessoas querem vender, põem mais alto-falantes e estragam tudo. A maior parte das vezes é... Portanto, em resumo, a inteligibilidade piora com a distância ao quadrado, com a reverberação ao quadrado e com o número total de difusores, ou seja, com a quantidade de energia que eu estou a incidir sobre o ouvinte em relação ao que estou a colocar no ar. Melhora com o volume do espaço, provavelmente a reverberação, é menos crítico num espaço maior, e com a diretividade dos difusores. Certo? Estes é que são os aspectos a reter mais importantes. E pronto, acho que já falámos de... Mas então deixa-me só fazer uma pergunta nesta primeira parte. Eu quando estava o professor Pedro Martins, eu cometi uma grande gafe e agora espero não estar a cometê-la outra vez. Porque eu falei sobre a igreja do Alto Lumiar, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que era uma igreja de planta circular, que tinha um tempo de regulação péssimo. Eu lembro-me de lá ir à missa à noite e ouvir o padre Nuno Serras Pereira, e ele, quando fazia a homilia, fazia quase a homilia como se estivesse a cantar gregoriano. E depois, aquela igreja sofreu uma intervenção em que os tempos de regulação foram muito reduzidos, e, portanto, ganhou imensa inteligibilidade a palavra, mas perdeu-se uma coisa que eu não sei definir tecnicamente, mas que diria assim deste modo, o sentimento do som ou a qualidade do som, quer dizer, o falar assim, pausadamente, do padre Nuno Serras Pereira durante a homilia, era qualquer coisa que ajudava a perceber que a homilia não era simplesmente um discurso de um deputado, não sei se me faz entender, quer dizer, que era uma coisa que tinha um outro valor, quer dizer, que, assim como a gente percebe que a música gregoriana tem um sentido, tem uma alma que este sacropop que a gente ouve muitas vezes nas igrejas não tem, percebe? Claro. Portanto, a minha pergunta é, eu percebo que a grandeza da inteligibilidade é uma coisa muito importante, mas também percebo que, tal como na arquitetura das igrejas há mais do que o aspecto funcional, na qualidade do som das igrejas, mesmo da palavra, mesmo da leitura, mesmo há condicionantes, há efeitos que são importantes para essa palavra e que não se reduzem à inteligibilidade. Faço-me entender? Primeiro, pode um sistema, uma igreja, ter um nível de inteligibilidade tão grande que torna a voz seca. E isso perde, digamos, essa dimensão. Por vezes há outro aspecto aí associado, é que, como eu tentei mostrar, nas baixas frequências nós temos menos controle da diretividade com os alto-falantes. E então, muitas vezes, os instaladores optam por ajustar o sistema produzindo muito pouco de baixa frequência, e o som fica, entre aspas, com som de lata, para maximizar a inteligibilidade. Porque as baixas frequências do sistema estimula mais a reverberação do espaço,
as reverberações tipicamente são mais elevadas na baixa frequência e, portanto, a solução é retirar a baixa frequência. Então fica com som de lata e isso é altamente desagradável. Isso eu já tenho visto muito. Parte da percepção que se tem da dimensão e da imponência do som tem a ver também com a baixa frequência, quer dizer, com ter o corpo de voz, com a voz presente no corpo. E não tem uma vozinha fininha que é com som de lata. Isso estraga muito e isso é muitas vezes feito. Para tentar otimizar e ultrapassar, digamos, o problema da acústica, muitas vezes faz isso. Pode ser isso. Eu tenho algumas dúvidas que se consiga chegar num espaço que era muito reverberante a pontos de tornar muito desagradável a voz, só por isso. E depois há outra questão. Num espaço que é muito reverberante, uma homilia ou qualquer discurso, se for feito muito pausadamente, consegue dar tempo à energia para se extinguir sucessivamente. O problema é que nem toda a gente faz isso. Quase ninguém faz isso. E começam a falar sucessivamente e o que tem é a energia que se estabilizou, veio outra por cima e começa a ter um brouhaha, as pessoas começam a falar depressa e começam a... e não se percebe nada. Isto é a realidade. Portanto, muito poucos padres têm essa percepção de falar pausadamente para combater a inteligibilidade. Alguns têm. E pronto, e com isso combatem. Mas o problema é que isso não acontece sempre. A maior parte das vezes não acontece. E portanto perde-se completamente a compreensão. Eu recordo no meu tempo se procurava ajudar também a sabermos colocar um bocado a voz, dependendo até das situações, não é? Uma coisa é estarmos numa aula e a fazer umas perguntas num tom de voz diferente, outra coisa é estarmos a falar fora da igreja ou dentro da igreja, também termos o próprio, ter a capacidade de saber em que ambiente é que está para colocar a sua voz de forma diferente. Mas há aí três ideias diferentes. Uma é a colocação de voz. A colocação de voz é importante para ter projeção. E essa intensidade ajuda imenso os sistemas a conseguirem ter ganho. Estou a falar longe do microfone. Se tiver projeções chegar a um nível elevado do microfone, o sistema consegue amplificar. Outra questão é a dicção propriamente dita. Há pessoas que têm boa dicção, há pessoas que têm má dicção. Certo? Pode-se treinar um bocado, mas uma pessoa com uma articulação difícil torna muito mais difícil. E depois o outro aspecto, que é um bocadinho diferente, é o comportamento perante um ambiente reverberante. Ou seja, eu posso ter uma ótima articulação de voz, mas se eu não fizer pausas, não deixar a energia extinguir-se do ar, a energia que está, aquele brouhaha, e se extinguindo, e deixar isso sucessivamente, começar a falar continuamente, aquilo é uma cadeia que se vai aumentando do ruído. E faz um efeito de mascaramento. E, portanto, essa ideia de falar compassadamente e dar tempo à energia para se extinguir é muito importante em espaços reverberantes. Não digo que não possa dar um efeito muito interessante, mas raramente isso funciona. Fátima, não é propriamente esse efeito, é um efeito retardante, ou seja, estamos na capelinha, já me aconteceu várias vezes, a gente está a falar e uns segundinhos depois é que houve o nosso som. Quer dizer, isso é incomodativo para o próximo. É o som retardante. Isso é o som que vem dos turbiões, que quando chegam à capelinha, não tem uma população muito grande. Aliás, é uma das dificuldades que eu estou a falar, é porque eles vão avançar o presbitério e, portanto, já vai haver algum atraso entre os turbiões e quem está a falar no não. Que é um dos problemas. Estamos a tentar ver se minimizamos isso. Mas na capelinha isso acontece. Curiosamente, a capelinha é tão atrasada que é menos perturbante. Sim, porque se uma pessoa se adapta, depois consegue... Se o atraso for pequeno, for um atraso de 80, 70, 80 milissegundos, dificulta imenso uma pessoa a falar. A ouvir-se ela atrasada. Se ouvir atrasada meio segundo, é incomodativo, mas nós já conseguimos separar a nossa fala do que estamos a ouvir. Temos maior capacidade para fazer isso. Das soluções que existem para igrejas, nós temos a coluna convencional. E a coluna convencional da igreja tem uma razão muito simples. Um elemento vertical tem melhor controle vertical. Na horizontal, nós normalmente precisamos que abra bastante, porque temos uma audiência que precisa digamos, de abertura lateral. Mas na vertical é que nós não queremos, porque quanto mais nós fechamos
o fecho, menos estamos a estimular a reverberação do espaço, mais energia direta estamos a pôr, digamos, na assistência. E, portanto, a ideia da coluna de igreja é uma ideia que faz todo sentido. Mas não é a única. Há outras soluções. Há soluções do tipo agregados. Isto são, no fundo, agregados de altifalantes, também com muitos elementos, conseguem ter muito boas características de diretividade, muito bom som, criam normalmente problemas para a arquitetura, porque não são provavelmente coisas muito pequenas. A arquitetura gosta mais de coisas pequenas. Mas são soluções que, quando são integradas, funcionam muito bem também. Às vezes até bastante melhor. E há também um outro tipo de altifalantes que também se utilizam, mas são situações muito particulares. Por acaso vou mostrar uma que se pode usar. O que não é de certeza bom, como eu já tenho visto, é altifalantes pequeninos à volta da igreja. Isso é um hábito que houve uma altura que apareciam. Bom, no teto, depende. Se o teto for baixo, funciona. Se o teto for alto, não. Tal coisa quadrada de distância. Ou seja, por uma data de alto-falantes, se eu tiver uma sala de um hotel em que eu tenho um pé direito até mais baixo que este, uma sala com 20 metros de distância, o alto-falantes já funciona muito bem. A distância média é pequena, se eu fosse para as paredes, já muito mais longe das pessoas. Vale a pena para muitos alto-falantes. Se o pé direito for alto, não funciona. Nesta ideia das colunas altifalantes, as colunas antigas e convencionais de igreja colocavam-se inclinadas, normalmente, não é? Vezes inclinadas, porque elas não tinham nenhum mecanismo para projetar o fecho. Era uma coluna, tinha aquele efeito de um óvulo mais fechado e virava-se para a audiência. Funcionava mais ou menos bem, tem um defeito. É que, como e nós vimos um alto-falante desta dimensão, naturalmente radia imenso som para trás, tudo são comprimentos de onda maiores que isto. A voz, por exemplo, está a radiar para trás. Portanto, ele vai refletir na parede. Só como ele está inclinado, a reflexão na parede vai para cima. E esta reflexão na parede vai para cima, vai estimular a reverberação. E não vai contribuir em nada para a audiência. Por isso é que, há uns anos, apareceu a ideia dos alto-falantes com capacidade de orientação eletrónica. É um alto-falante que, de alguma forma, tem vários elementos, tem vários processadores digitais para cada alto-falante e atrasam, digamos, o sinal de forma a criar um efeito semelhante ao alto-falante estar apontado para baixo. Só como ele está a apontar para baixo assim, quando está a apontar para trás também, esta reflexão vai na mesma direção. E, portanto, um dos fatores importantes desses alto-falantes, chamados steerable, que orientam o feixe, é, quando encostados a uma superfície, fazerem que a reflexão da superfície venha na mesma direção quando eles estão a apontar. Enquanto os alto-falantes convencionais, que são muito mais baratos, mas quando são inclinados, a reflexão, que não é nada de desprezar, porque 80% da energia é completamente omnidirecional, portanto, 40% está aí para trás e vai ser refletida, não está a ser dirigida para a audiência. Com este tipo de alto-falantes, consegue-se, de alguma forma, gerir para onde é que o fecho vai. E eu aqui só queria mostrar que existem mais do que uma solução, há várias soluções aí no mercado. Há uma que é muito utilizada, mas que está limitada a que o fecho, a fonte sonora vem sempre da parte de baixo do alto-falante. Isto tem vantagens em termos de custo, porque há bocadinho falei que o afastamento dos alto-falantes limitava a frequência mais baixa. Então o que é que alguns fabricantes fazem? Colocam uma quantidade de alto-falantes muito próxima na parte de baixo do alto-falante, para fazer as altas frequências, e depois, para fazer as baixas, colocam-nos por ali em cima, mas já afastados. E esses só fazem as baixas frequências. E como eu para as baixas frequências não tenho problema de afastamento, tenho que ter a dimensão, consegue-se com muito menos alto-falantes fazer uma coisa que resolve essa situação. O senão que tem é que o som nasce sempre de um ponto. Qual é o problema que isto tem?
eu estou a projetar sobre uma audiência e estou a fazer um som muito tangencial. Se eu tiver paredes laterais a refletir, isso não é grave, mas se tiver uma parede de fundo a refletir, eu posso ter uma valente reflexão sobre a audiência completamente atrasada. Porque é muito fácil e está a atingir a parede de trás e não. Eu tive um caso, por acaso foi com o professor Matheus Silva, que ele me chamou para uma instalação ali na DOCA, que tinham posto uma colunas dessas numa sala de conferências muito grande. Uma parede de fundo em vidro. E ninguém conseguiu lá estar a falar porque só havia como um eco monumental. E eu dei a solução muito simples, foi pegar esta coluna e virar lá para o ar. E fazer o fechamento de cima. Porquê? Porque aí a reflexão, quando viesse inclinada, chegava aqui e acabava logo. Porque não estava tangencial. Estava a vir de cima. Fazia isto, chegava aqui assim, ele refletia, acabava aqui. O problema é quando ela vai aqui assim, ela chega aqui, ela volta e pode ficar a parar a meio ou até aqui à frente. E agora, assim, isto já tem um tempo de atraso muito grande. Tem mais os costais de 13 metros, não é? E falar de bocado. Essas colunas únicas que se vêem muito agora nas igrejas, é verdade ou não que desde o ponto de saída pode ser controlado até a distância onde o som vai? Ou seja, a PLL, certamente conhece, vendo muito esse tipo. E existe agora um que vem pré-definido. Portanto, antigamente havia essa coluna única que era toda ela definida no próprio local. E agora existem umas que já vêm pré-definidas de fábrica, o que baixa o custo, calculadas para igrejas com determinadas dimensões previamente calculadas. Isso, dizem eles, pressupõe que o som, se a igreja cumprir aquela dimensão, não há de facto essa colaboração. Isso é real ou é só uma Deixa à vontade que aqui dentro. Não, é dizer isto. Eu por acaso vou mostrar aí assim essas. É tudo uma relação entre o que é parede de fundo, o que é envolvente, que tipo de reflexão é que tem, qual é a forma que tem, qual é a relação da altura entre o altifalante e essa parede. Há muitos fatores que influenciam isso. Pronto, mas o altifalante tem que estar naquela posição, naquela altura, com aquele comprimento. Pronto, é assim, não existem sistemas de som que façam o som chegar ali e parar. Não para. Certo? O que faz é consegue-se otimizar para ter o máximo de energia numa determinada distância. Isso é mais ou menos verdade. Consegue-se ter o máximo de energia. Nunca se consegue linearmente evitar o problema de uma reflexão no parede de fundo. Consegue-se minimizar. Consegue-se melhorar sempre que tivermos ângulo. Se eu tiver esta altifalante aqui em cima, certeza que esta reflexão aqui vai acabar aqui na proximidade. E desde que ela acabe na proximidade, o atraso não é significativo e não tem problema. Sr. Género, mas nesse caso, quando se põe aulas e essa ideia de inverter a coluna, não vai gerar zonas de sombra sonora? Pode gerar. Por isso, existem outro tipo de colunas, que é um bocadinho o caso destas e de outras que estão aí no mercado, que têm tudo alto-falantes igualmente espaçados e que podem permitir mais do que o fecho. Então faz muitas vezes o fecho longo, a vida uma cota mais alta e o fecho de proximidade mais baixa. Portanto, para tentar minimizar isto. Há outro senão nesta abordagem muito agencial, que é uma das utilizadas pela PLL, é a Intelivox, utilizada, que é a chama de Bran e de Bosch, etc. Esta solução tangencial é sensível a algumas coisas, uma delas é a presença de pessoas. Ou seja, porque eu estou a projetar sobre uma massa de audiência muito tangencial, isto tem absorção, e a absorção significa redução da velocidade de propagação. E então faz uma inflação na curva da projeção. Acontecia em Fátima, na Basílica. Enchia e o som... Não, na antiga. Enchia e o som deixava de chegar cá atrás. Porque tinha colunas destas altas lá à frente, com pouca gente aquilo funcionava muito bem, quando tinha muita gente, depois tentaram meter outras a meio para tentar compensar isto. Mas este problema não acontece.
Ou seja, quando estamos a projetar tangencialmente uma superfície que é muito absorvente, ou melhor, quando tem pessoas é muito absorvente, há um atrito, digamos, na movimentação das partículas do ar, que provoca uma redução da velocidade e faz uma inflação desta projeção, que é uma projeção muito tangencial. Quando ela está a vir de cima, com algum ângulo, é menos sensível a esse tipo de efeitos. Isto é basicamente a solução típica deste tipo de colunas. Tem um amplificador e um processamento digital para cada um dos elementos. No caso daquelas que eu estava a falar, tem tipicamente duas cá para cima, começam a ter os alto-falantes passados, porque os alto-falantes não fazem agudos, só fazem baixa frequência. Mas impedem de depois poder pôr o foco para cima. Por isso é que eu na outra tive que pedir para eles virarem, já tinham um equipamento, virarem para o ar e inverterem para minimizar o efeito. Há aí uma outra solução, que deve ser isso que estava a referir. Há aí uma solução que agora apareceu aí no mercado, que é, porque aquela outra solução tem o inconveniente de ter para cada altifalante um amplificador e um processador digital, portanto isto tem custos muito elevados. Então, outra tentativa foi colocar grupos de altifalantes com um amplificador já com uma ligeira inclinação. É claro que este ele não está pré-definido, ele está pré-limitado. Este altifalante funciona bem quando este é o ângulo que se quer. Ele não está pré-definido, ele está pré-limitado. Ou seja, este é o ângulo, se este ângulo se encaixar naquilo que nós queremos, isto funciona. Certo? Porque o ângulo já existe. Estes grupos de altifalantes já estão pré-inclinados. Só que se eu atrasar agora sucessivamente estes, acaba por parecer um altifalante único assim. Mas é preciso que este ângulo funcione no espaço. Não dá para fazer mais do que um logo e ajustar. Ou melhor, dá, mas com imperfeições, porque depois isto só é perfeito, entre aspas, se tiver com os atrasos correspondentes àquele ser com a linha toda contínua. E depois há o problema. É que isto é verdade nesta direção, mas nesta direção não é. Ou seja, quando vai para o lado, esta história acabou. A inclinação física que existe é só no alinhamento frontal. Quando começa a ir lateralmente, este efeito começa-se a estragar. Agora, Isso é que vem em duas. não é por isso que vem duas. Na prática, o que acontece é, isto resulta, é barato, funciona. Mas se for ali ao Pavo, no São João de Brito, no Colégio São João de Brito, vai para a frente, tem um som bestial, vai para o lado e não tem. Porque isto projeta mal para o lado. É um espaço muito largo e tem que ser muita proteção para o lado. Tem que cumprir previamente os requisitos da ocupação dela. Ou seja, que a área e o comprimento e a largura da igreja, de facto, entrem dentro deste campo. Se precisar de uma projeção no sentido longitudinal, isto encaixa-se mais ou menos. Agora, no caso dessa igreja, que é transversal, portanto, o altar está posto de lado a meio da nave, como é que a igreja é totalmente lateral, é que é preciso muita projeção para o lado, aí funciona muito bom. Quem está de frente ao companheiro está de lado muito bom. Este princípio não é adequado à projeção para o lado. O erro foi colocar uma coluna dessa. Claro, não, mas isto para dizer que tudo isto são soluções para tentar. As soluções ideais são ter um alto-falante, cada um totalmente controlado, e nós podemos fazer o que quisermos. Não tendo isso, depois há estas soluções. Umas é espaçar alto-falantes, outra é criar isto para tentar soluções mais económicas. Nesse caso concreto que falou de São João de Brito, porque não? Se temos aqui o altar, pôr essas colunas lateralmente. Ou seja, o lado da Assembleia, não funciona? Lateralmente, a Assembleia é a nossa Assembleia. Há aqui duas ou três coisas. Primeiro, já que esta dimensão é maior, não é? Primeira questão. Quando nós estamos a ouvir alguém a falar, é muito mais intuitivo e mais natural ouvirmos a voz a vir do local onde a pessoa está. Não é natural, ela está a falar consigo. Sim, claro. E estar a ouvir a minha voz articulada completa. Isto faz uma desarticulação da nossa percepção muito grande. Portanto, não se faz. Depois, porque introduz um tempo muito grande entre quem está a falar, e isto neste caso era os alto-falantes a mais de 13 metros de quem está a falar, certo? Então as pessoas recebiam a sua voz com algum atraso. Aquele efeito, enfim, não há aquela escala, mas para ter muito desagradável. E depois, por última análise, não é, acaba por incidir também muito sobre o próprio altar. É preferível partir, digamos,
das laterais do altar para fora. O problema é que eventualmente ali não deviam ter usado este tipo de coluna. Se fosse uma coisa mais direita e funcionava melhor. E quem está de frente, muito bem. Do lado das vezes, ele-se muito bem. Quem está do lado é muito bem. Tem aqui outro exemplo, que é os Salesianos do Estoril, que tem 2 colunas destas para o lado, e quem fez isto que eu conheço fez um enormíssimo disparate, porque não se põem 2 colunas para o lado, isto não se chama som estereofónico. Gastaram dinheiro para nada, isto não é preciso para nada. Ou seja, nós não precisamos de estereofonia dentro das igrejas. E 2 fontes só servem para termos 2 sons com ligeiros atrasos. Não melhora a inteligibilidade, não melhora a percepção de onde é que vem o som, ao contrário do que as pessoas pensam. Pôr o som à esquerda e à direita não faz com que a gente sinta o som a vir do meio. Faz quem está do lado esquerdo sente o som do lado esquerdo, quem está do lado direito sente a vir do lado direito. Mas não, já ninguém sente, só quem estiver rigorosamente ao meio é que sente. Quase toda a audiência sente lateralizada. Portanto, não ganhamos em termos de percepção de onde é que vem o som. Tinha sido muito mais inteligente ter agarrado nestas duas e tê-las posto aqui 5 em 4 e ter o sistema mais bem controlado. Então, é um exemplo do que não sei fazer. Mas, enfim. Mas é um bocadinho a inércia e aquela ideia do som estereofónico, à esquerda e à direita para os dois lados. Há situações, como o caso desta, que não fazem sentido nenhum. Há outras situações em que a igreja é muito larga, nós precisamos disso. Mas não é aquele caso. Isto é um disparate. Este foi um outro que não tem grande interesse hoje em dia, mas utilizava umas cornetas enormes. Fiz isto lá há não sei quantos anos com o padre João Rocha, isto já foi feito há muitos anos, e era a tecnologia da altura. Umas cornetas enormes, feias, como se pode calcular, mas funcionam. É uma solução feia, grande. São de cornetas grandes, pesadas, da Igreja de Portugal. Porque aqui é extraordinariamente difícil colocar som, digamos, a assistência está toda à volta do altar. E a técnica era vir de cima e projetar de uma forma controlada. Isto funciona muito bem. Não é? Talvez muito bonito em termos estéticos, porque são umas coisas feias para metidas. E hoje como é que faria? Hoje como é que faria? Se deixassem fazer isto. Outra vez. Pronto. Não com aquelas cornetas, com as colunas mais bonitas. Podia Com aqueles contratar um artista plástico que fizesse uma envolvente às cornetas. Claro. Não, mas só a pergunta era para perceber do ponto de vista técnico, sim. Quer dizer, estávamos a falar daquelas colunas verticais que estavam colocadas na zona do Mandão, deve continuar a ser desagradável. E era extremamente difícil fazer isto. Pois. Colocar aqui assim significa que há bancos aqui já no caso passados não ficavam cobertos. Era muito difícil. Se pudesse, fazia isto. O defeito disto é que é muito alto. E, portanto, obriga a ter altifalantes com muito bom controle vertical e horizontal e, por isso, acabam por ser coisas grandes. Agora, existem coisas mais bonitas que isto hoje em dia, que são mais integradas. Mas, tecnicamente, é uma solução que funciona bem. Só houve outra coisa que eu não falei aqui, não é muito relevante para a parte da arquitetura, mas é muito importante nas igrejas também toda a parte do processamento do sinal. Ou seja, nós falamos aqui dos microfones. Se eu tiver vários microfones abertos, eu tenho muito mais propensão para fazer feedback. Isso resolve com mecanismos que existem de mistura automática que fazem com que, digamos, o ganho ande à procura do microfone de onde se está a falar. Uma coisa imperceptível, mas isso resolve. Há de ser necessário um sítio que precisa de ser pensado na arquitetura para as instalações técnicas, ou seja, o amplificador, o modulador do som, o que é, que dimensão é que tem, onde é que se coloca? Olha, na minha opinião, não é preciso operação. Raramente é preciso na igreja. Hoje em dia, com sistemas automáticos, não é preciso operação.